Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 17 de junho de 2026, 16 horas, horário de Brasília. Putin está dando um passo perigoso. Enquanto a Ucrânia está vencendo a guerra contra a Rússia, mas acredito que as atitudes e como o Putin está conduzindo a guerra, está achando que vai ganhar a guerra, ele pode estar enganado. E esse é um passo perigoso para ele, que a Rússia vai se afundar muito mais. Em meio a notícias geopolíticas negativas, a Ucrânia se tornou um raio de esperança. Kiev, em particular, está apresentando melhores resultados no campo de batalha do que em qualquer outro momento nos últimos anos. Como relata a Bloomberg, as perdas da Rússia estão aumentando rapidamente, enquanto seus ganhos militares estão diminuindo. Se a Ucrânia conseguir manter este ritmo, poderá forçar a Rússia a concluir uma paz digna, mas o otimismo deve ser moderado. Permanecem questões urgentes sobre quanto tempo este período de vantagem da Ucrânia. Este é uma pergunta que a Bloomberg fez, né? Sobre esse período de vantagem da Ucrânia irá durar e quão perigoso um presidente russo, Vladimir Putin, encurralado pode ser. Isso o que a revista escreveu, né? É o que o artigo da Bloomberg, escrito por dois analistas reconhecidos internacionalmente, falou. Bom, o ano de 2026, ele provou ser diferente dos anos anteriores, como falei ali, estou repetindo aqui. Especificamente, o ritmo da ofensiva russa é mais lento, e que nos anos anteriores, apesar das baixas permanecerem altas. Provavelmente 35 mil russos são mortos, feridos ou desaparecidos todos os meses. Provavelmente a revista falou. Mas nos números que eu tenho divulgado, não todos os dias, antigamente era todos os dias, a gente vê que entre 35, 36, 34 são as baixas russas, o que é muito grande. Mas, enquanto isso, quero pedir a você que não é inscrito, inscreva-se no canal, dê um like, compartilhe com suas redes sociais, faça seus comentários. O que nós fazemos aqui para vocês entregar uma verdade baseada em publicações incríveis, em conversas no teatro de operações com oficiais ucranianos, entre outros. E para isso eu peço a vocês que ajudem o canal, fortaleçam o canal, se inscrevendo, dando like, compartilhando e fazendo comentários, que são sempre muito bem-vindos. Muito obrigado. Os ucranianos recapturaram pequenas faixas de território por meio de contra-ataques localizados, mas recapturaram, né? Até aproximadamente 600 km², os ucranianos, o que eles divulgaram, eu passei para vocês. Depois disso, eles continuaram avançando, mas eles não disseram quanto eles recuperaram. Já deve ser um número bem maior, porque faz uma raiva muito grande para os russos. Os ucranianos recapturaram essas faixas de território, mesmo porque eles não estão fazendo uma grande ofensiva, uma ofensiva em larga escala, como os russos tentaram fazer e não deu certo. Os ucranianos observando os russos sabem que eles não devem fazer isso agora, provavelmente no verão, que é mais fácil pelas condições climáticas. Não estão fazendo isso, então, durante a primavera, como não fizeram no outono e no inverno passado. A Rússia fez, toda vez que fez, ela se quebrou. E por que a Ucrânia está ganhando, no meu ver, essa situação, né? Que mudou a situação esse ano, e acho que vai mudar, acho que a Rússia não vai prevalecer, porque é tecnologia, porque é uma tecnologia de ponta que a Ucrânia criou. Inclusive, pode dar para dizer que ela criou, no meu ponto de vista. Mas o que é isso? É inovação. E a Ucrânia apostou em inovação intensa e implacável, mesmo melhorando outros sistemas que ela tinha, melhorando algumas armas soviéticas, ela fez isso. E a inovação na Ucrânia, ela tem sido intensa e implacável com o inimigo russo. Os ciclos de desenvolvimento de pequenos drones foram reduzidos de anos para semanas ou dias. Ao longo da linha de frente, a cobertura onipresente dos drones cria uma zona da morte para os russos, onde a movimentação é difícil para as tropas russas. E quando eles estão fugindo, já viram as costas, é desordenada. Então aí é fácil que a Ucrânia avance atrás deles e vai recuperando esses territórios gradativamente. São pequenos avanços, mas são muito importantes, inclusive para o moral das tropas ucranianas. E aí fica difícil essa movimentação para os russos. E as concentrações de tropas dos russos, eles ainda fazem ao estilo da Segunda Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial, que são iguais, tentando esconder embaixo de árvores, grandes concentrações em escombros de vilas,
e aí são descobertos facilmente pelos ucranianos. E aí são atacados e eliminados. E tem muitas perdas, muitas baixas. Atualmente, esta dinâmica favorece a Ucrânia, como está. Mas o que o atacante é a Rússia não está sendo favorecida, mas ela sempre perdeu muita gente. E o Putin não se incomoda com isso. Se o Putin tiver 2 milhões de soldados de baixas, ele não se incomoda, 3 milhões também não. Ao mesmo tempo, o contexto diplomático também está mudando. Eu quero dar essa citação aqui, que melhorou muito na Europa para a Ucrânia, porque o Viktor Orbán, da Hungria, que era contra, e sentava no colo do Putin, mas era contra de primeira hora a Ucrânia, ele odeia a Ucrânia, esse cara, ele perdeu a eleição, ele era o primeiro-ministro da Hungria. E aí o Putin perdeu o melhor aliado que ele tinha. E aí um obstáculo que a Ucrânia precisa de 90 bilhões de euros da Europa já foi removido esse obstáculo. Então isso é importante. É o voto dele que proibia tudo, porque tem que ser voto por unanimidade na União Europeia para ter as aprovações. E o cara já está fora. Então nada disso significa, no entanto, que a vitória esteja próxima. Eu acho que temos um chão a percorrer, porque apesar de a Ucrânia já ter liberado porções significativas do território, porque eu acho, vamos dizer, se parasse ali 600 quilômetros, é muito significativo, 600 quilômetros quadrados. Mas o Putin, o problema é o ditador da Rússia. Ao contrário, inclusive, do que vocês sabem, divulga sempre, né? Inclusive os seus aliados, né? Os seus gangsters que estão com ele no Kremlin, eles acham que tem que parar a guerra. Na Duma, que é o parlamento russo, também acham que tem que parar. Mas o Putin está determinado a desmembrar, a neutralizar politicamente a Ucrânia. Mas se a Ucrânia continuar infligindo perdas ao exército de Putin, minando a economia russa, eu acredito, até o final deste ano, ela vai esgotar a disposição de Putin, porque ele vai ser forçado a parar. É como eu entendo. Também se o Donald Trump não for dando para ele umas vantagens, vamos, exporta mais um mês de petróleo aí, ganha um troquinho, como ele fez. Aquilo não deu nenhuma diferença. No preço do petróleo, ele autorizou a Rússia a exportar o que estava no mar e o Putin já aproveitou o que ele tinha em terra e que podia mandar, ele mandou. Ganhou um dinheirinho para isso, só que esse dinheiro não aliviou na economia. Esse dinheiro não dava nem para pagar os prejuízos que ele teve com a estrutura das refinarias, dos ataques em profundidade. Então não melhorou a posição para ele no teatro de operações, não melhorou em nada. E outra coisa, o Putin passou a alegar sobre a guerra uma visão diferente. Terminou aquele discurso de nazismo e que ele acho que pensa, a hora que ele puder ele vai voltar. Que terminou aquele discurso que a língua russa é maltratada, não deixam falar o russo, tudo aquela mentirada. É um país da mentira, né? Mas ele agora está alegando, ele e os seus bandidinhos, que o conflito com a Ucrânia, ele fala com Kiev, né? Com o regime de Kiev, ele fala. É uma luta contra o Ocidente, é uma luta contra a OTAN. Eu assisti uma entrevista de um cara que tem um programa de televisão, Vladimir Solovyov, russo. Eu acho que é o principal programa, e ele é Putin de primeira hora, amigo do Putin. E ele falando para o entrevistador, dizendo o seguinte: não, a nossa guerra não é contra a Ucrânia. Nós não temos nada contra a Ucrânia. Nossa guerra é contra a OTAN. Mas só que a Ucrânia está lutando pela OTAN. Então é uma falsidade. Nós não atacamos a Ucrânia. É a OTAN que atacou a Rússia. Então eles falam mentiras e tentam com isso, daqueles menos preparados, daqueles menos educados, daqueles que menos conhecem a situação, fazer a cabeça, e conseguem, muitas vezes. E agora o Putin não está se preparando para a Terceira Guerra Mundial, ele tem essa retórica. Mas nós temos que ver o seguinte: por que ele não está se preparando? Ele diz que poderá atacar a OTAN quando não vai atacar. Isso eu falo, não tenho isso, eu não erro, né? Por quê? Porque as forças armadas russas estão capengando. Eles malmente conseguem lidar com o campo de batalha atual. É só ver o desempenho pífio em mais de 4 anos. Quem em 1 mês, 2, 3 ou 6, sei lá, ia tomar a Ucrânia naquele mesmo ano, não ia substituir o Vladimir Putin por um fantoche de Putin. Então, eles não conseguem fazer uma guerra. Mas ele espera que a intimidação militar, as ameaças dele, forcem os Estados europeus a enfraquecer seu apoio à Ucrânia.
ou a pelo menos abandonar, que a Europa abandone os ataques contra as refinarias, por exemplo. Né? Porque alguém já até sugeriu na Europa, não, o preço, até o Trump exigiu. O Zelensky, um cara bravo, continuou mandando bravo, não parou. Eles pediram, o próprio Trump disse que tinha que parar de bombardear as refinarias russas. Isso está influenciando no preço do petróleo. Influenciando nada, né? Não influenciou. E não vai influenciar. Ali o mundo já se adaptou a essa guerra, às consequências econômicas, né? Mas não por causa disso. Ou talvez o Putin acredite também que fazendo essa escalada de ameaças, ele vai provocar uma ameaça de uma intervenção diplomática favorável dos Estados Unidos da América, feito pelo Donald Trump. Isso é o que apareceu na Bloomberg, né? E eu não acredito nisso. Ele acreditava, mas se fosse para acontecer, o Zelensky já tinha cedido, porque o Trump xingou, fez aquela reunião na Casa Branca, disse que ele não tem carta na manga. Eles fizeram as piores coisas com o Zelensky. Mas o Zelensky é um homem de honra, é um homem de valor, disse não. Estou defendendo a Ucrânia, estou defendendo o povo ucraniano. Que se o Zelensky fosse frouxo, tinha saído na primeira semana, quando o Biden ofereceu para ele que ajuda, nós tiramos você daí. Ele disse, não preciso de carona, eu preciso de armas. Eu admiro ele desde aquela hora, virei de Zelensky. Né? Então, é besteira. Isso aí, agora, o que alguns oficiais da OTAN temem é que o conflito militar, como uma ocupação seguida pode acontecer na Europa com uma rápida retirada. A Estônia, que é considerado o país mais fraco, tem fronteira seca com a Rússia, e eles possam fazer uma rápida intervenção, os russos entram lá e se retirar imediatamente sem escalar muito tempo, mas como uma pressão, né? Mas eu acho que esse é um cenário muito improvável, esse é o meu comentário, porque quem escreveu isso é os analistas da Bloomberg, eu não acredito que ele vai fazer isso também. Aí ele se afunda de uma vez, porque aí acho que vai receber tiro de mais gente que não gosta dele na própria Europa. Então o Putin apostou tudo na Ucrânia. Não aceitará também uma amarga decepção, mas vai se decepcionar totalmente, não tenho dúvida, não vai levar nada. O conflito, quanto mais ele demorar, vai ser pior para ele. O conflito essa guerra, né, que atualmente favorece os mocinhos, não vai favorecer os bandidos, nem os bandidos vão perder como nos bons filmes do faroeste americano. Muito obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, conto com vocês. Inscrevam-se no canal, deem um like e compartilhem com suas redes sociais. Peço a Deus que abençoe a todos vocês, a Deus que abençoe a Ucrânia, que abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade. Conto com vocês. Muito obrigado.